Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe essa nação. Então, você que está nos ouvindo aí através do Facebook e nos vendo, melhor dizendo, através também do YouTube, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para minha e para a sua vida. Você que se quiser abrir sua Bíblia aí na sua casa, ou se não quiser acompanhar conosco, o texto básico para essa mensagem é Lucas capítulo 14, os versos 15 até o 24. E eu quero dar um título para essa mensagem, que é a parábola das desculpas. Talvez você disse, mas eu nunca olhei na Bíblia, eu nunca vi o nome dessa parábola. Eu vi a parábola do filho pródigo, eu vi a parábola da candeia e tantas outras, mas parábola das desculpas eu nunca ouvi. Isso, pois é, fui eu que troquei esse nome, porque ali, talvez no texto da sua Bíblia está escrito assim, a parábola da grande ceia, mas eu vou colocar um título diferente, que é a parábola das desculpas. E eu passo a ler a palavra então, que diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Vamos orar. Papai, essa é a tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo tão diferente, Senhor. Um tempo, Senhor, que a única certeza que nós temos no nosso coração é a tua palavra, Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, mas a tua palavra nunca foi obsoleta, ela é absoluta na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, revela aquilo que tu queres que nós precisamos saber nessa manhã, Pai. Eu coloco diante de ti, Senhor, a minha vida para ser apenas um mensageiro, um servo, Senhor, uma ferramenta, um instrumento na tua mão. E eu quero dizer, Senhor, como João Batista falou, que tu cresças e que eu diminua, porque não tem nada a ver comigo, Senhor, tem tudo a ver contigo, Senhor. Todas as coisas são para ti, tudo foi feito por ti, e nada do que se fez foi feito sem a tua permissão, sem a tua perfeita vontade, Senhor. Eu sei que em tudo há um propósito nesse tempo, e eu creio, Senhor, que tu há de se manifestar nesses dias. Assim seja, é o que te peço e te agradeço, e eu quero entregar tudo que vai acontecer nas tuas mãos, o controle total e absoluto nesses poucos minutos que nós vamos estar aqui ministrando a tua palavra. Que assim seja, amém. Glória a Deus, queridos. Quando eu vejo esse texto, eu vejo Jesus sendo convidado para comer pão. E se você começar a ler no capítulo 14 aqui, ele diz que era sábado. Mas no 13 antes, Jesus havia também sido convidado. E chega uma mulher encurvada, e ele cura num dia do sábado. E eu vejo que aqueles homens, aqueles fariseus, eles fizeram o quê? Eles ficaram indignados por Jesus ter curado alguém no dia de sábado. E agora eles preparam uma armadilha para Jesus. Porque
eles convidam Jesus para sua casa. E não era normal o hidrópico chegar ali naquele momento. Não era normal um homem, né, chegar ali, porque os doentes, os cegos, os coxos, os alesados, os com doenças, eles não participavam de banquetes assim, porque segundo eles entendiam que era um pecado que eles tinham na vida e por isso que eles estavam assim. Então, eles claramente armaram uma armadilha, porque para os fariseus era importante ter Jesus no partido deles. Para os fariseus era importante que Jesus, né, estivesse lá no começo. Mas depois, quando Jesus falou que o reino de Deus é renúncia, é entrega, eles começaram a tentar armar armadilhas para Jesus. Mas eu vejo ali que Jesus, com a sua sabedoria, ele, em vez de ele responder o questionamento deles, ele conta histórias, conta parábolas. E a parábola, quando você lê uma parábola, ela sempre é um pano de fundo. Se você lê, por exemplo, essa parábola, ela tem um pano de fundo. Ela não quer simplesmente contar uma história para você, ela quer que você se insira nessa história, ela quer saber quem você é nessa história, quem é Jesus nessa história, quem são os convidados, o que significa, no caso, o banquete, a ceia. Tudo é um pano de fundo para você e eu nos inserirmos nessa parábola e revermos os nossos conceitos, a nossa vida, e entendermos o que Deus quer para a nossa vida. E eu vejo que Jesus, então, ele cura aquele hidrópico. Para quem não sabe o que é um hidrópico, era um homem inchado, às vezes incha na barriga, no rosto, enfim, a pessoa se incha mesmo, é retenção de líquido. E ele cura aquele homem. E ele olha para os fariseus, e então ele conta uma história. E ele percebe que os fariseus queriam se assentar nos primeiros bancos, né? Os doutores da lei, eles achavam que o mais importante é que estivesse nos primeiros bancos. Então eles primavam por estarem nos primeiros lugares. Então Jesus conta uma história e dá uma lição nesses homens. Assim como aquele homem estava inchado por doença, os fariseus estavam inchados pelo orgulho, pela soberba. E Jesus pega e conta essas 3 parábolas. A parábola dos primeiros assentos, a parábola da grande ceia e a parábola da providência. E as 3, né, falam que os fariseus, eles conheciam a palavra muito bem, mas não viviam aquilo que eles conheciam. E eu quero ensinar para vocês aquilo que Deus passou para mim, né? A primeira coisa que eu aprendo, que Jesus ainda está convidando para a grande ceia. Quais são então os personagens e os momentos dessa parábola? Um certo homem significa quem nessa parábola? Jesus. Jesus é o homem que convida. Jesus ainda está convidando. Jesus ainda está dizendo: eu tenho lugar na minha casa, eu te convido, tem jeito para você vir ainda. A grande ceia significa o convite para a salvação. Jesus ainda está convidando para a salvação. Muitos, ele convidou a muitos, significa os judeus, os religiosos, que eram para ser eles os primeiros convidados. Mas eles recusaram. A princípio aceitaram o convite, mas depois recusaram, porque quando perceberam que teria que ter entrega, renúncia. A hora da ceia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque no Oriente Médio havia 2 convites. A pessoa convidava, fazia o primeiro convite e dizia: olha, pastor Adriano, você vai comigo? Vai, ok. Então já preparo a tua porção. O Alan vai comigo? Vai, ok. Então eu fazia uma prévia de quem seria aqueles que deram ok, deram sim para mim, para estar comigo. Então na hora da ceia, um pouco antes, ele dizia: ó, pode vir, está preparado, o banquete está preparado. Então essa hora da ceia significa o momento que Jesus te chama para trabalhar, para servi-lo, e até, porque não, depois para a eternidade. Os servos são os pregadores, os evangelistas, aqueles que levam a palavra de Deus, né, nessa parábola. Os pobres, os mancos, os aleijados e cegos são aqueles que não têm como depender de si mesmo, pois sabem que depende de Jesus. Eles não têm como se sustentar sozinhos. Eles sabem que só eles não podem fazer o que eles querem, mas eles precisam de Jesus. E é
é eu, sou eu, é você, nós somos esse, nós éramos cegos, aleijados, mancos, enfim, nós precisávamos ouvir a palavra, nós precisávamos de alguém que nos trouxesse para a gente se alimentar, porque sozinho a gente não conseguia fazer isso. Porque os fariseus, os doutores, eles achavam que eles eram autossuficientes. Eles achavam que a teologia deles iria salvá-los. Mas Jesus sempre diz, no reino de Deus, aquele que se humilha é quem é exaltado, quem desce é quem cresce, aleluia. Então, só para você entender, esse é o pano de fundo da parábola. Alguns personagens. E Jesus sempre utiliza o momento presente para falar do futuro. O fariseu tinha convidado Jesus para comer pão. E alguém no versículo 15 fala assim, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus. Então, como eu falei antes, sempre havia dois momentos, geralmente, né? Esse pão significa levar alguém para jantar, tomar café, almoçar na tua casa. E nós, talvez do Ocidente, não temos essa noção de o que é um convite. Um pastor estava falando, e eu ouvi um testemunho dele, que ele foi lá para o Oriente Médio, e como funciona lá? Se eu convido alguém para vir na minha casa no Oriente Médio, é porque eu tenho estima por ele. Se alguém recusa esse convite de vir na minha casa, significa uma afronta para mim, significa que você me odeia. É assim, muitos, por exemplo, os beduínos, muitos árabes, muitas pessoas do Oriente Médio, é o costume, quando você recusa um convite, e principalmente por uma desculpa esfarrapada, significa que você não tem apreço por aquela pessoa. Essa pessoa não é importante para você, então ele se sente ofendido, e talvez você nunca mais seja convidado. E esse pastor conta um testemunho que lá eles comem tudo num prato só, e todo mundo pega com a mão direita o alimento. E se você vê na Bíblia também, aquele que mete a mão comigo no prato, Jesus diz, é o que vai me trair. Então era tudo um prato só, e todo mundo colocava a mão direita. A mão direita era a mão da alimentação, a esquerda era da higiene, então ele se lavava com a mão esquerda. Então era protocolo deles. O direito significa sempre o lugar mais importante, a destra, direito. E se você negasse um convite, você dizia que não era importante. Então, esses homens, eles estavam preocupados com a sua posição social. Eles estavam preocupados em ser os primeiros, ser os honrados. Ou seja, se tirasse a honra deles, eles não se importavam mais com os amigos, eles queriam honra apenas. E Jesus, então, ele usa essa parábola. Então, o que eu entendo ali? Os fariseus, como eu falei antes, eles gostavam dos primeiros bancos para serem exaltados. Mas Jesus fala que quem é exaltado é nos últimos bancos. Os fariseus diziam que amavam a lei, mas não amavam as pessoas. Jesus amava as pessoas porque ele cumpria a lei. Os fariseus observavam Jesus para condenar. Jesus observava os fariseus para salvar da condenação. Os fariseus falavam e não cumpriam, davam desculpas. Jesus falava e sempre cumpria a sua palavra, porque ele é a própria palavra, aleluia. E Jesus usa o que conhecemos da nossa realidade para ensinar a realidade celestial. Se você perceber, tem algumas parábolas na Bíblia que são histórias bonitas, e Jesus sempre contava uma história, porque essa história, essa parábola, ela tinha tudo a ver com a vida deles. Ele falava exatamente daquilo que ele conhecia. Por exemplo, se eu chegar numa terra de agricultura, eu preciso falar a linguagem deles para eles entenderem. Se eu chegar numa terra industrial, muitas vezes eu preciso falar da indústria para eles entenderem. Se eu chegar numa terra de tecnologia, às vezes eu uso a tecnologia para eles vivenciar, para eles entrar dentro da história, e a história entrar neles, e assim eles saberem quem é quem nessa parábola. E assim foi o que Jesus fez. Então, como eu falei antes, como é que funcionava o convite no Oriente Médio? Então, o servo do Senhor ia por todos os cantos, aqueles a quem eu conheci, dizia: olha, o meu Senhor vai dar uma festa, vai fazer um banquete. Então nós vamos matar um novilho, nós vamos matar carneiro, nós vamos matar alguma coisa. Por exemplo, o novilho, pela
pela conta deles, era entre 75 a 100 pessoas para eles matarem o novilho. Então, por exemplo, se eles matassem o novilho, tinha que ter esse número, porque no Oriente Médio, se você perceber, a cultura deles é diferente da nossa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz comida para sobrar, a gente tem medo que falta. Não, tomara que a gente faz assim, sobrar, beleza, aí tu leva para casa, faz isso. E lá no Oriente Médio, não era assim. Se você perceber, cada um tinha a sua porção. Você pega, por exemplo, lá, José do Egito. Ele deu porção para cada um dos irmãos dele, mas para Benjamim ele deu porção dobrada. O Senhor é que dizia quanto você iria comer. Para não desperdiçar, porque um homem desperdiçador, lá no Oriente Médio, significa que era um homem que não sabia administrar a sua família, não sabia administrar uma nação, não servia para ser chefe. Então a cultura deles era o seguinte: o Senhor fazia exatamente o suficiente para você ter aquilo que você precisava, não esbanjava. Então, esse Senhor, ele sabia exatamente os convidados, porque esses convidados tinham confirmado a presença lá no banquete. Só que depois, quando o servo chegou na hora da ceia, no versículo 17, que disse que estava tudo preparado, o que fizeram aqueles senhores que anteriormente tinham dito que viriam na festa, que viriam no banquete? Eles começaram a dar desculpa. E se você perceber, as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Por quê? Vou te provar na Bíblia o porquê disso. Primeira desculpa, no versículo 18. Mas antes eu vou aqui, ó. Desculpa, deixa eu falar algo para você que eu anotei aqui, ó. Desculpa pode nos enganar os homens, mas nunca engana Deus. Desculpa nunca resolve problema, só te desculpa ou te escusa de alguma coisa. Quem tem muitas desculpas, geralmente não tem vontade de fazer o que devia ter feito. É claro que cada caso é um caso, mas a maioria das vezes, quem é muito bom em desculpas, raramente é bom em outra coisa. Você não precisa convencer a Deus, é Deus que nos convence. Esse é o papel do Espírito Santo. Em João 16:8 diz que ele convence o homem do pecado, que ele é pecador, da justiça, que se ele for pecador e ele entender que há uma justiça de Deus, ele vai ser livre do juízo. Pecado, exatamente nessa ordem, justiça e juízo. Porque se ele não for convencido do pecado e da justiça, ele vai ter juízo. Porém, se ele for convencido do pecado, ele é justificado e não vai sofrer o juízo. E é por isso que quem precisa nos convencer é o Espírito Santo, não a gente convencer a Deus. Ah, Senhor, eu não vou na igreja porque tu sabes que eu estou cansado. Ah, Senhor, eu não vou na igreja porque tu sabes que eu tenho tantas coisas para fazer. Eu só tenho domingo para dormir, eu só tenho domingo à noite para ir no meu pai, eu só tenho isso. Então você pode dar muitas desculpas. Eu vou entender, os pastores vão entender, mas será que no dia do juízo Deus vai entender? Então eu quero falar um pouquinho para você da primeira desculpa. A primeira desculpa, no versículo 18, eu vou ler com você aqui, ó. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Ou seja, um campo, pelo Oriente Médio, ele levava mais ou menos 1 ano para comprar. Você sabia disso? Por quê? Porque você compra uma terra sem ver. Vai lá, ó, por telefone. Ah, eu liguei aí, esse terreno tem quanto? Ah, já está na tua conta, teu dinheiro é meu. Não é assim. Ele tinha que ver a terra. O vendedor teria que dizer assim: olha, é o seguinte, Sérgio, você quer comprar minha terra? Eu vou dar um pedacinho de terra para você plantar nas 4 estações. Vê se ela é frutífera, vê se ela dá. Então você pode provar essa terra. Então, esse homem, se ele tivesse comprado um campo mesmo, ele poderia ter plantado, fazia 1 ano. Ele sabia que ele tinha que ver o campo. Ele poderia ter dito no primeiro convite: não, senhor, hoje é o dia de eu ir lá ver o meu campo, arar a minha terra. Então Jesus não ia ficar bravo. Por isso que o homem, o dono da festa ali, o senhor da história, ele ficou bravo, porque esse homem tinha dito que iria, ele tinha confirmado. Mas quando ele chega na hora de ir, o que ele disse? Não, eu preciso ver. Então a desculpa era mais esfarrapada. E geralmente, outro agravante, esses banquetes eram à noite. Quem vai arar a terra na noite? Quem vai ver um campo na noite? Então, o que ele quis dizer com essa desculpa para o senhor da terra?
Eu não quero, eu não me importo com isso. Está vendo por que o Senhor da terra ele ficou tão chateado? Porque esse homem, além de mentir, deu a desculpa mais esfarrapada. Ele poderia ter dito assim: olha, meu filho ficou doente agora, e tal, eu não posso ir. Ainda seria uma desculpa? Seria, mas seria uma desculpa menos esfarrapada. Mas uma desculpa que nem convenceu. Tratou o dono da terra como idiota, como alguém que ia engolir isso. Olha só. Então, a primeira desculpa significa as nossas aquisições, os nossos bens. Muitas vezes a gente compra um carro, compra uma casa de praia, compra uma casa de campo, e a gente diz: Senhor, agora eu tenho que curtir a minha casa de praia. Sabe, eu comprei esse carro, preciso dar uma viajada. Eu comprei uma casa de campo, Senhor. Tu sabes, eu sou filho de Deus, então agora, aí não tem mais tempo. Eu estou dizendo que para você, que não é proibido ter isso, é bênção, você deve ter. Que Deus te conceda bens, propriedades, isso é bênção na tua vida. Mas muitas vezes, as bênçãos, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam, porque elas tomam o lugar do abençoador. A bênção nunca pode ter o lugar do abençoador. O abençoador tem que ser primeiro do que a bênção, não a bênção ser antes do abençoador. Então, essa desculpa foi muito esfarrapada, e a gente faz isso às vezes. Os nossos bens, o nosso lazer, acima das coisas de Deus. Mas a segunda desculpa também foi esfarrapada. Por quê? Vamos no versículo 19. E disse outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. Bom, eu pergunto a você que está me ouvindo aí no Facebook, no YouTube, se você fosse comprar um carro, você ligar para uma garagem lá e dizer assim: qual é o carro? Beleza, é meu. Eu nem vi o carro, nem vi a foto dele, não sei lá, né? Mas é meu. Está aí na tua conta o teu dinheiro, eu vou olhar. Ninguém compra um carro assim. Se comprar é doido. Então esse homem já tinha experimentado esses bois, se ele comprou. Então e outra, como eu falei antes, o banquete era à noite. Ele não ia pegar esses bois, essas juntas de boi, e arar a terra à noite. Geralmente a junta de boi era para arar a terra, para o trabalho. E às vezes nós fizemos assim. Então essa segunda desculpa significa o nosso trabalho. Às vezes nós estamos tão atarefados com o nosso trabalho, tem tanta coisa para fazer, que a gente esquece, não tem mais tempo de ir na casa de Deus, a gente deixa Deus de lado, Jesus de lado, a gente não ouve mais a palavra, a gente não jejua mais, não ora mais, porque o trabalho consome. E isso talvez seja um dos grandes maus da sociedade, porque claro que Deus ele abençoa o trabalhador, não o malandro, mas tudo que é demais, tudo que é em excesso é ruim. O bom o que é? Não é o menos e o de mais e o de menos. O bom é o equilíbrio, na medida certa. Se você comer açúcar demais, vai fazer mal. Se comer açúcar de menos, também vai fazer mal. Então, a segunda desculpa era do trabalho. Ele disse que ia comprar 5 juntas, que tinha comprado 5 juntas de bois e ia experimentá-los. Ou seja, quando o servo chegou, ele não sabia que ele tinha esses bois. Se ele soubesse, ele disse: não, hoje eu não posso. O servo não tinha preparado a sua porção. O Senhor, melhor dizendo. E a terceira desculpa, e talvez a mais esfarrapada de todas, está no versículo 20, que diz assim: e disse o outro: casei-me e portanto não posso ir. Queridos, casamento se marca de um dia para o outro? Não. E mesmo se ele tivesse casado, né, o homem teria direito a núpcias, é claro que sim. Porém, então ele tinha que ter dito: eu casei agora, eu estou em lua de mel, ok, beleza. O Senhor não ia ficar, mas ele disse que sim. Então, ele jamais ele ter marcar um casamento de um dia para o outro, ou ele não sabia que ele estava em lua de mel. Ele se esqueceu quando ele confirmou. Ou seja, às vezes essa desculpa significa a nossa família. Às vezes a gente coloca, eu espero que você não confunda a palavra que eu estou dizendo. Você tem que dar prioridade sim à sua família. Você tem que pregar para a sua família, você tem que ser um bom marido, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Porém, acima da família está o Deus que sustenta a família.
Entenda? E esse homem, ele colocou a família acima da igreja. Por isso que Jesus fala, numa das mensagens dele, diz que quem amar mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Você tem que amar, não é que você não tem que amar, você deve amar, mas amar mais do que Deus. Então, esse homem, ele deu uma desculpa também, mas é evidente que ele não queria e desprezou o convite do anfitrião. Queridos, e assim nós estamos. Nós damos desculpas para tudo, nós não temos tempo. E agora? E agora que a gente precisou parar de trabalhar? E agora que a gente está em casa, será que nós não temos mais tempo? Será que não temos mais tempo? Que desculpa se eu vou dar hoje para Jesus? Que desculpa? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas eu tenho tempo de ver o Facebook. Eu tenho tempo de ir no Insta. Eu tenho tempo de ver o vídeo do YouTube, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, Senhor. Como nós trataríamos Jesus? Às vezes, queridos, me desculpe a palavra. Eu trabalho numa área na qual às vezes eu preciso conversar com as pessoas. E eu pergunto assim, por que você está fazendo tal coisa? E eles me dão as desculpas mais esfarrapadas possíveis na área de RH. Por que você está fazendo isso? Porque tal. E eles nos tratam, a gente, às vezes, desculpe eu falar isso, como idiotas. Exemplo, por que você não veio ontem? Porque meu carro quebrou. Tá, mas tu não tens moto também? Mas eu acabei, pensei, já estou atrasado, vou. Aí eu fiquei tentando arrumar ele, não fui, depois 7 horas no mecânico, já era tarde demais. Gente, tem telefone, tem um monte de coisa para avisar, mas às vezes as pessoas nos tratam como idiota, dão as desculpas mais esfarrapadas possíveis e acham ainda que a gente está acreditando. É claro que a gente não pode julgar, e assim a gente faz com Deus. Deus, tu sabe, eu estou cansado, Senhor, eu não estou sem tempo, mas amém, Deus abençoe. E assim é, tudo bem, você pode, como eu falei antes, você pode dar desculpa para mim, para o pastor Gilmar, para qualquer dos pastores aqui, pastor Adriano, mas e para Deus, se convence isso? Você e Deus é que sabe. Então, o que eu aprendo também, quando damos muitas desculpas, Deus vai chamar outros para o banquete, e a gente pode perder esse banquete. A graça de Deus é ilimitada, porém se a rejeitarmos continuamente, talvez ela não alcance, ou nós não alcançamos ela. Perceba que Jesus não forçou esses homens a vir, mas se indignou com eles, porque conhecia o seu coração. Não dá para enganar Deus. Você quer ficar com as suas desculpas ou quer ouvir Deus? Você prefere ficar com as suas desculpas? Tudo bem. Ou quer realmente servir a Deus? Você que sabe. Deus não vai dizer. Isso é uma decisão sua e minha. Perceba que não é a hora que eu quero ir no banquete, mas a hora que o banquete me chama. Porque, como eu falei antes, havia o primeiro convite, eu confirmei. A hora do banquete, não é eu que decidia, era mais ou menos quando o servo chamava. O que eu quero dizer isso na obra de Deus? Quero trazer agora para nós. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus, aceitamos o convite do Senhor para o banquete. Mas quando chega na hora de ir para o banquete, a gente não quer, a gente tem desculpa. A gente não quer servir. Então, não é quando eu quero ir no banquete, mas é quando o banquete me chama. Não é o que eu quero fazer, mas é o que Jesus quer que eu faça. Isso é renúncia. Isso é amor verdadeiro, não interesseiro. Muitas vezes nós só temos o amor interesseiro. Eu ajudo fulano se ele me ajudar. Glória a Deus. E Jesus vai chamar outros que aos olhos do mundo são menos importantes. Jesus tem pressa. Ele diz, vai depressa. Jesus está com pressa, porque o tempo está se abreviando. O servo contou o que estava acontecendo, e o senhor da casa disse que era para mudar a estratégia. Aqueles a quem ele chamou pela primeira vez, que significa os fariseus, os judeus ali, que eram chamados, escolhidos, não quiseram. Deus está chamando a nós que estamos aqui na igreja. Mas talvez você que está aqui na igreja, eu que estou aqui na igreja, não quero atender o convite de Deus. O que Deus vai fazer? Vai levantar outros, talvez mais simples. Como diz aqui, os cegos, os coxos, os mancos, os aleijados. E essas pessoas vão estar acima da gente, em uma posição melhor do que a gente. Por quê? Porque essas pessoas dependem de Deus.
E quando a gente é muito autossuficiente, significa que a gente não precisa de mais ninguém. E temos que cuidar com a religião, temos que cuidar com isso. Glória a Deus. E Deus é o Deus que inclui, não exclui. Ele inverte a fila se for preciso. O servo obedeceu e teve algum êxito. O senhor da casa disse: ainda tem lugar na minha casa. Vou repetir. O senhor da casa disse: ainda tem lugar na minha casa. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo: ainda tem lugar no banquete de Jesus. Jesus ainda continua chamando. Jesus ainda está te chamando. Ele não desistiu. Se você está me ouvindo agora, nesse momento, é porque Jesus ainda tem propósito na tua vida. Jesus ainda está te chamando, aleluia. Ele está dizendo: ainda tem lugar aqui em casa, ainda tem lugar no teu coração para mim. Porque a Bíblia diz: aquele que abriu o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está usando justamente a questão da ceia, de intimidade, que você me honrou e eu vou te honrar, aleluia. E Deus está dizendo: ainda tem lugar, ainda estou te chamando, ainda é tempo de você voltar, dá tempo, chega de desculpa, agora é você e eu, aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda há lugar na casa de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que você anda fazendo, eu não sei quantas desculpas você disse para Deus, deu para Deus. Eu dei muitas desculpas. Por anos eu disse: não, eu não quero. Deixa eu no banco, deixa eu sozinho. Tá bom ali, eu estou ouvindo. Mas aquilo fervia no meu coração. Mas eu não dizia não, e não, e não, e não. Até que um dia eu não aguentei mais. E assim são as coisas de Deus. Eu já contei aqui. Eu sempre disse não, eu não queria. Eu tinha vários sermões, eu não queria pregar. Digo: não, isso não quero ser pastor, isso aí é para outro. Eu posso ajudar, eu posso contribuir, eu posso fazer outra coisa, mas não está ali. Quando Deus me chamou, aquilo que estava dentro há anos veio à tona, veio para fora. E assim Deus está falando com você que está em casa. Você disse: não, eu não, pode ser o outro. Moisés também disse isso. Vários homens de Deus também disseram isso. Jeremias também disse: eu não passo de uma criança. Aos teus olhos você pode ser um coxo, um cego, um aleijado, um hidrópico, um doente. Mas você não precisa necessariamente estar são para sarar. Muitas vezes a gente está doente, a gente ora por alguém e essa pessoa é sarada, e nós temos aquele espinho na carne. Não tente entender os planos de Deus, só creia que Deus sabe o que está fazendo. Queridos, eu quero orar por você, enquanto o Alan vai estar louvando aqui. Talvez você tenha colocado prioridades acima de Deus. Talvez a tua prioridade seja o teu lazer, o teu trabalho ou a tua família, como esses 3 homens. Talvez você tenha dado muitas desculpas e você pode estar dizendo assim: meu Deus, quanta desculpa esfarrapada eu dei para Deus. Eu tratei Deus como alguém que não parece que não me conhece. Na verdade, Deus te conhece, e muito bem. E Ele está olhando para você através desses canais aí da internet e está dizendo: querido, querida, eu não estou te condenando. Pelo contrário, eu quero te salvar. Eu quero dizer para você que você tem muito importante. Eu te quero no banquete. Eu preciso de você. Eu quero que você esteja comigo nesse banquete. Tem lugar aqui em casa, aleluia. Eu estou te chamando de novo. Para de desculpa, porque a desculpa é tirar a culpa. Assume a tua culpa. Eu preciso assumir a culpa para ser perdoado. Enquanto eu não assumo a minha culpa, eu não posso ser perdoado. Desculpa não tira a culpa. Tenta dizer para o outro que eu não sou culpado. Agora, quando eu peço perdão, sim, gera arrependimento e eu sou então justificado. Eu quero orar por você. Aleluia. Mas antes nós vamos adorar a Deus. Depois eu quero orar por você no final e dar alguns avisos. Enquanto isso, você reflita nessa palavra. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre,
minha esperança é o meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Eu estou vendo muita gente. Antes da gente orar, quero dar um alô aí para o pessoal que está aqui no Facebook aí, né? Então, a Julita, a Elisa, né? A Sônia, enfim, eu estou vendo aqui a Flora, o pastor Adriano também deu um alô aqui, a Liberaci, Silvana Soares, a Marley, Suleni, Fabrícia Voz, Ruth, Odilon, enfim, a Marildo, a minha irmã lá de Blumenau, a pastora Terezinha, a pastora Dilson, a Marley. Então, várias outras, a gente tem mais outros aqui que a gente não teve tempo de ler todas, mas um abraço para vocês que está nos acompanhando aqui. Agora eu quero orar. Você aí de casa talvez está afastado do caminho do Senhor, ou talvez nem esteja tão afastado, mas tem dado muita desculpa. Eu quero que você agora, você não pode estar aqui na igreja. Aleluia. Mas eu estou sentindo virtude de Deus. Aleluia, eu estou sentindo unção de Deus aqui nesse ambiente. Você talvez está dizendo: Senhor, eu tenho dado tantas desculpas, eu me desviei, e esse tempo que vai ser de mim, será que Deus ainda tem plano comigo? Tem sim. Deus está dizendo para você que está me ouvindo, que está me vendo: ainda tem lugar aqui em casa, o banquete já está pronto, é só você vir. Eu quero orar por você. E você vai dizer assim, você vai colocar a mão no seu coração. Se você puder se ajoelhar aí, se ajoelhe, e você vai orar comigo assim. É tempo de perdão, é tempo de arrependimento. Você vai orar e dizer assim: papai, eu errei tanto, papai. Pode dizer isso. Sabe, Senhor, eu pequei muito, eu tenho dado muitas desculpas, aleluia, e hoje, Senhor, eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados e iniquidades, e escreve o meu nome no livro da vida que tu tens no céu. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero não dar mais tantas desculpas. Eu quero mostrar com ações
que eu estou diferente, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Querido, se você orou assim, Deus entrou no teu coração, você foi perdoado. Agora eu quero orar por você daqui mesmo. O mesmo Deus que está aqui na igreja, está aí na tua casa. Eu quero orar por você. Papai, Senhor, eu não sei quantas pessoas atenderam a esse apelo. Quantas pessoas fizeram essa oração comigo. Talvez pessoas fizeram agora, mas outras pessoas vão ver esse vídeo daqui a algum tempo. Independente do tempo, porque tu és o Senhor do tempo. O homem pode ter inventado o relógio, a hora, mas o tempo sempre é de Deus. Independente do tempo, mas eu sei que é o tempo oportuno. Se eles ouviram até aqui a mensagem, é porque é o tempo de eles se arrependerem, é o tempo de ser salvo, é o tempo de voltar para casa, é o tempo de participar do banquete, Pai. Então, em nome de Jesus, guarda-os em todos os seus caminhos, aonde quer que esteja. Senhor, faz com que eles, a partir de agora, sejam nova criatura, sejam novas pessoas em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, guarda onde quer que andar, guarda a sua casa, guarda a sua família. Entra a alegria da salvação no seu coração. Talvez há muito tempo não tenha mais alegria. Essa pessoa que talvez está com depressão, essa pessoa que talvez até esteja no leito do hospital, essa pessoa que talvez já tentou bater em todas as portas, mas Jesus, Ele é a porta, Ele é aquele que veio para te salvar, Ele é aquele que veio para te colocar onde você deveria estar colocado, no lugar de honra, no banquete. Ele vai te colocar nos primeiros lugares, aleluia, porque quando você honra Ele em primeiro lugar, Ele também faz na mesma proporção, e não só na mesma proporção, mas ainda mais, porque o amor dele é muito maior do que o nosso amor por Ele, aleluia, glória a Deus. Pai, também nós queremos colocar diante de Ti toda pessoa que está ouvindo esse culto, Senhor. Abençoa, Pai, a vida deles. Guarda, Senhor, nesse tempo de pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos num jejum hoje coletivo. É o Brasil inteiro, Senhor, que está orando, que está jejuando, Senhor, para que a Tua mão venha sobre a nossa nação, para que a Tua mão venha, Senhor, dissipar esse vírus, Pai, para que a nossa nação seja reconhecida, Senhor, como a nação que o Senhor operou, como Israel de hoje, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo o mal, toda a pandemia, tudo aquilo que tem assolado, tudo aquilo que tem feito a gente parar. Em nome de Jesus, Pai, eu me uno à minha fé, a fé de todos os cristãos do Brasil, Pai, e nós oramos pelo nosso país, nós amamos o nosso país, nós queremos ver o nosso presidente, os nossos governantes, Senhor, conduzindo com prudência, cautela, sim, mas queremos que a Tua mão soberana esteja sobre a vida de cada um dos nossos, aleluia, dos nossos cidadãos do país, em nome de Jesus, Pai, glória a Deus. Vamos adorar mais uma vez, Deus, sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a Sua mão, liberando seu perdão, seu amor e o seu poder. Colocou sobre ela a Sua mão, liberando seu perdão, seu amor e o seu poder. Deus, sara esta nação. Deus, sara esta nação
da tua unção. Sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção.